aí, concurseiro, concurseira, Banco do Brasil, Banca Sesgran Rio, não só para os concursos na verdade, do Banco do Brasil, mas para os concurseiros do Tribunal de Justiça que virão, os concursos que virão, a gente vai mandar regência para vocês aí, verbal e nominal, principalmente a regência verbal que cai muito em concurso, né? E a gente vai focar em relação ao concurso da Banca Sesgran Rio, tá, pessoal? Mas a explicação serve para todos, tá? Então vamos compartilhar os vídeos com a gente aí, pessoal, dar o like e se inscrever no canal, quem não conhece o canal do Prof. Rogério Descomplica aí. Pessoal, vamos direto no assunto lá. Regência, pessoal, para o concurso aí. Não tem muito segredo, mas você tem que memorizar algumas coisas aí, tá? O verbo informar, avisar, certificar, comunicar, né? E o verbo informar e avisar aí. Pessoal, esse verbo informar, ele cai muito em concurso. Toma cuidado que você vai pensar da seguinte forma, ó. Você informou ao homem o ocorrido. Aqui tem uma preposição e aqui não tem. Ó o azinho aqui, ó. Só que você pode, ele é meio doido esse verbo aí. Você pode informar o homem do ocorrido. Há uma preposição aqui. Ele pode ser, no caso, ele é um verbo transitivo direto e indireto, né? Informar e avisar, tá? Agora aqui, no caso da pessoa, informei ao homem, beleza. Mas olha aqui embaixo novamente, informei o homem sobre o ocorrido. Também pode, tá? Por quê? Porque ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, mas não necessariamente a coisa e a pessoa tem que ser VTD ou VTI, verbo transitivo direto e indireto. Toma muita atenção em relação a isso. Ó. Informei ao homem o ocorrido. O que não pode, você colocar aqui assim, por exemplo, informei ao homem do ocorrido. Aí vai ter preposição aqui e aqui. Não pode, isso cai muito em concurso. Então presta bem atenção em relação a esse verbo aqui. Tá? Informar, ele pode ser VTDI, verbo transitivo direto e indireto, tá? Para ser mais simples, o verbo transitivo direto não tem preposição e o verbo transitivo indireto tem preposição, certo, concurseiro? Banca Sesgran Rio, tá? Banco do Brasil, e assim vai. Agora, informei ao homem o ocorrido, informei ao homem do ocorrido, informei ao homem sobre o ocorrido, não tem problema também. Beleza, pessoal? Tá? Próximo verbo aí é o verbo preferir. Você não prefere nada do que, né? Você fala assim, sei lá, pessoal, amanhã eu prefiro chá do que café, né? Prefiro bolacha do que maisena. Você não prefere nada do que, você prefere uma coisa a outra. Sempre o verbo preferir vai trabalhar com a preposição a, somente isso. Lembra desse slide aí, você pode passar, já tem um resumo de regência aí rapidinho para vocês. Beleza, pessoal? Pagar e perdoar. Estes verbos aqui, eles funcionam da seguinte forma. O verbo pagar e perdoar, sim. Por exemplo, quando não tem preposição, é para coisa, né? Objeto. E quando tem preposição, é para pessoa. Tá? Então aqui ele segue uma regra, diferente de informar, né? Que pode ser uma hora VTD e o VTDI, no caso, aí troca a posição. Então, ó, paguei o livro ao livreiro. Você pagou a coisa, o verbo transitivo direto sem preposição, ao livreiro. Você pagou a pessoa, verbo transitivo indireto com preposição. Certo, pessoal? Lembra disso, pagar e perdoar. Né? Se você pagar a pessoa, é verbo transitivo indireto. Beleza, pessoal? Outra coisa também, outro verbo importante é implicar. Implicar, ele não tem a preposição, ele acarretou. Por exemplo, a veracidade implica demissão, né? Implica em demissão. Então, implicar aqui no caso no sentido de acarretar. Implica verbo transitivo direto, sem preposição. Beleza, pessoal? Seguindo aí a nossa rotina aí de verbos que são importantes para qualquer vestibular, especificamente agora para a Banco do Brasil, para a Banca Sesgran Rio, né? Quem assiste ao filme, verbo transitivo indireto, com preposição, no sentido de ver, presenciar, tá? Agora, se você assiste o paciente, no sentido de ajudar, curar, no caso, né? E aí assistir o paciente, não tem a preposição, certo, pessoal? Então, muita atenção com esse primeiro aqui. Quem assiste ao filme, no sentido de ver, com preposição, tá? Verbo transitivo indireto, com preposição. Quem simpatiza, simpatiza com, tá? Simpatizei com alguma pessoa. Então tem essa preposição do verbo simpatizar aí. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, tá? Mas tem que visualizar sempre aí o slide, beleza? Quem chega
chegar e ir. No caso aqui, você tem a preposição. Quem chega, chega a algum lugar. Você chegou ao parque, né? Cheguei à sala. No caso aí, muita atenção, que no caso aí você vai usar a preposição a. E fui ao cinema, também é a mesma coisa. Você vai usar a preposição a. Cuidado em colocar, às vezes, cheguei em, né? Não, cheguei a algum lugar, tá? Com a preposição a. Esse aqui também, muita atenção. Ó, eu vou começar pelo de baixo aqui. Quando tiver um pronome, esqueceu-se, lembrei-me, esqueci-me, você usa a preposição. Esqueci-me do número, lembrei-me do número. Agora, se não tiver a preposição, lembrei o número. Pronto, acabou. Então, quando ele for um objeto aqui com preposição aqui, você vai usar esse pronome junto aqui, tá vendo? Ó? Preste atenção nisso aqui, grava isso aqui que cai bastante. Então, lembrar e esquecer. Beleza, pessoal? Agora, visar, tá? Visar, visei ao cargo no sentido de almejar, ele tem a preposição, verbo transitivo indireto, tem a preposição a. Visou o cheque, visou a cabeça, visou o cheque no sentido de dar visto, sem preposição, verbo transitivo direto. Visou a cabeça do indivíduo, mirar, né? Sem preposição, tá? Então, toma cuidado com esse aqui, visava ao cargo, com preposição a no sentido de almejar. E esse aspirar aqui, também muito importante, cai muito. O aspirei o ar no sentido de sorver aqui, de respirar, é sem a preposição. E aspirar no sentido de almejar, aspirei a uma vaga, no sentido de almejar, com a preposição a. Cai muito também. Então, eu fiz um resumo dos principais verbos relacionados à regência, muito importante para você que vai prestar o concurso do Banco do Brasil e outros concursos aí. Isso vai cair com certeza. Pessoal, voltando à tela aqui, e seguindo o nosso trabalho aí, a gente já vai começar com os exercícios da banca Sesgran Rio, para você fixar, tá? Eu quero fazer 1000 exercícios de regência. Não, você não vai precisar fazer 1000 exercícios de regência, senão você não vai passar no concurso. Você tem muita informação para estudar, mas que você faça 10, 15 exercícios de regência dos principais verbos que vão cair no seu concurso, matou, já era, tá? Não precisa se matar muito não. Beleza, pessoal? Ó, vamos para o primeiro exercício aí da banca Sesgran Rio. O período em que a regência do verbo em destaque está adequada à norma padrão é: o homem aspirava o mar com quem deseja o impossível. Esse aspirar, toma cuidado, que ele está no sentido de desejar, de almejar, tá? Então, isso aqui, ó, não é no sentido de sorver, de respirar, é aspirar no sentido de almejar. Isso aqui está errado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar aqui a famosa caneta, né? Esse aqui não é aspirar o mar, né? Aspirar ao, no caso aqui. Depois eu vou colocar um resumo aqui do lado novamente para você fixar. Ó, o menino se lembrou que, ó, lembra que a gente visualizou isso aí no vídeo passado, ó, olha aqui, ó. Ao lembrar aqui, dá uma olhada aqui em cima, ó. Lembrei-me do. Tudo que está caindo da banca Sesgran Rio tem no meu resuminho de regência. Ó. Então, nesse caso aqui, olha o C aqui, olha o pronome aqui, lembrou de, tem um D aqui, tá vendo? Ó, dá uma olhada aqui novamente, lembrei-me do. Então, quando tem um pronome, tem uma preposição, isso aqui está errado também. Olha que interessante, tudo que vai cair no meu resuminho lá, tem na banca Sesgran Rio, do Banco do Brasil, e para outras bancas também, tá? O menino preferia do que? Não, não é do que. É o que? O mar, né? Ao rio, no caso. Prefere uma coisa à outra. A outra. Ah, não acredito, professor. Tem tudo no resumo aqui, ó. Olha aqui, tá? A gente já está matando isso aí, tá? Não duvidava aqui, ó. Vou explicar depois, eu boto um resumo para vocês. Quem duvida, duvida de. Duvida de. Duvida de. Isso aqui está errado, tá? Alternativa E, eu vou até abrir um vídeo para vocês, para explicar novamente, para daí fazer para a alternativa aí, que com certeza deve ser a correta, né? Quem aspira a, no sentido de almejar, aspira a, tem a preposição, tá? Verbo transitivo indireto. Lembrar-se de, tá? No caso você tem um pronome aqui novamente, você vai usar a preposição de. E prefere alguma coisa a, não é do que,
tá? Duvida de. E querer muito ao filho, no caso aqui, é ter afeto. No sentido de ter afeto, é querer muito a, vai ter a preposição. Agora, se você fala assim, quero o doce, é no sentido de desejar, aí não tem a preposição, mas no sentido de querer, ter afeto, você vai usar a preposição. Então, essa questão E aqui está correta em relação ao verbo querer, no sentido de ter afeto, que tem necessariamente a preposição, tá? Resumo novamente. Aspirar no sentido de almejar, preposição a. Vai no meu resumo lá. Lembrar-se. Se tiver o pronome aqui no caso, vai ter o de. E o preferir, preposição a. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão aí. Regras de regência. Aqui a gente vai, eu vou direto no assunto aqui, para a gente ganhar tempo. Você vai direto no verbo da regência verbal, tá? Os inadimplentes infringem aos regulamentos. Na verdade, vou dar a dica aqui para vocês. Ó. Quem infringe algo, não é a algo, tá? Esse é um verbo aqui, ó, no sentido de desrespeitar, infringiu o regulamento. Ele não precisa o verbo infringir da preposição, tá? Letra B, os comerciantes elogiaram aos bancos. Não, quem elogia alguma coisa, tá? Elogia os bancos, no caso aqui. O verbo elogiar aqui, ele não precisa da preposição, tá? Ele é um verbo transitivo direto aqui no caso. Quem elogia algo e pronto. Beleza, pessoal? Então, muita atenção em relação a esse tipo de questão aí, tá? Vários executivos procuram realizar cursos de especialização porque cobiçam aos estagiários. Não, quem cobiça algo, tá, pessoal? Cobiçam os estagiários. Então você vai memorizando os verbos que eu estou passando, mas não vai esquecer daquele resumo, e geralmente a resposta está nele ali, tá? Olha novamente aí, eu cansei de explicar isso para vocês, ó. Vou jogar até um laser aqui na tela, não preciso nem aumentar o tamanho da tela. Os funcionários mais graduados das grandes empresas aspiram aos melhores cargos. Quem aspira, no sentido de almejar, aspira a, tá? Aspira a. Você já matou a questão, tá? Ó, quem aspira a. Isso vai cair no concurso, tá? Algumas grandes empresas responsáveis pelas redes sociais ludibriam os princípios aqui, tá? Então, vamos jogar aqui novamente aqui uma caneta, tá? É o verbo sem preposição. Então, mas dá ênfase para essa fera aqui, ó, que essa fera aspirar aqui cai muito, tá? É bem chavão, tá? Então, vamos ver a resposta? A resposta correta é o verbo aspirar. Cuidado com infringir aí, que ele não tem a preposição aqui, tá? Ó, o infringir aqui, ó, quem infringe os regulamentos, tá, pessoal? Muita atenção em relação a isso. Matou o verbo aspirar aí? Se você não entender, você volta para o resumo lá, tá bom? Aqui, ó. Você volta para o resumo, tá vendo? O resumo aí da regência, para qualquer concurso aí, tá? Os verbos mais cobrados na regência aí. Beleza, pessoal? Tá? Agora, vamos para o próximo slide aí, para a próxima questão. A preposição destacada está empregada de acordo com a norma padrão em... Veja bem, dá uma xeretada nessa questão aí e visualiza o que a gente já acabou de falar. A gente já começa a perceber, ó, um erro aqui embaixo. Ó. Quero chegar a casa. Você não chega aí em casa, lembra? Você chega a algum lugar. Cuidado, isso aí é chavão. Tem no resumão. Olha a banca Cisgran Rio aí, tá? O que eu acabei de falar para vocês, tá? Depois eu vou jogar aqui, ó, o resumo aqui, ó. Ó, não é bom descuidar-se com. Quem se descuida de, tá? Descuidar de. Tá errado isso aí, tá? Próximo aqui, ó, ler textos literários implica, na verdade, aqui, implica formar cidadãos, não implica em. Você implica formar cidadãos sem aqui a preposição. Beleza, pessoal? Tá? Implica formar cidadãos, ou implicar, acarretar no caso aí, tá? Isso tem no resumo lá também, tá? Agora, um outro erro aqui, fatal aqui no caso, que eu queria passar para vocês aí, é o seguinte, ó. Então, desculpa vocês, a cachorrinha minha, Belinha, gente boa pra caramba, tá dando uma latida lá, mas não vai, um dia eu apresento ela para vocês, a Belinha, a cachorrinha. Gente fina pra caramba, tá? Tá dando uma latida, tá
atrapalhando a concentração, mas a Belinha pode, né? Pessoal, seguinte, ó, cuidado com isso aqui, ó, tá? Eu falei muito isso aí no primeiro slide, ó. Regência, informei-lhe de que não pode. O verbo informar, vou voltar lá, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui no alto, aqui, ó, informei ao homem ocorrido, informei-lhe de. Aí você tem dois verbos transitivos indiretos, ou é transitivo direto ou indireto, pode trocar a posição. Então, voltando aqui, ó, tá, informei-lhe de que, ou informei-lhe que, ou informei-o de que, né? Então, isso aqui está errado. Isso aí eu expliquei no primeiro slide para vocês. Esse verbo informar cai muito. Ao chegar a casa aqui, tá? E aí, a resposta correta também tem no meu resumo. Banca Ces Gran Rio tem todo no meu resuminho lá. Ó. Perdoou a todos. O verbo pagar e perdoar, quando eles se referem, por exemplo, a pessoa, eles têm a preposição. Quando pagar e perdoar se refere à coisa, não tem preposição. Então, quem perdoa, perdoa a. Quem paga, paga a alguém. Quem perdoa, perdoa a alguém. Tem no resumo também, no primeiro slide, explica pagar e perdoar, referentes a pessoas, a pessoa tem preposição. Beleza, pessoal? Próxima questão aí da Banca Ces Gran Rio também. Vamos fechar a regência tranquilinho, viu? Tá? Não tem segredo se você fizer os exercícios aí. Os verbos que caem mais, né? Que tem mais incidência no concurso do Banco do Brasil, tá? Pessoal, a eficiência energética que os jornais se referem, na verdade, pessoal, eu já marquei a resposta aqui, tá? Mas vamos analisar as questões aí com calma aí. Quem se refere a alguma coisa, né? Então, não é que, é a que os jornais se referem. Quem se refere a. Então, tem uma preposição aqui, tá? A melhoria da mobilidade urbana que as grandes cidades precisam, no caso, quem precisa, toma cuidado com relação ao pronome relativo, que também vai cair essa questão aí, ela cai também, tem uma boa incidência. Quem precisa, precisa de. Então, tem uma preposição de aqui também, tá, pessoal? Então, toma cuidado em relação a essa questão aí. Quem precisa, precisa de. Quem se refere a. No caso aqui, que algumas empresas têm implementado. Quem tem implementado, que tem implementado. Então, isso aqui não vai precisar da preposição no caso aí. Tá correto, tá? Aqui, ó, vai direto no verbo, ó. Ó o que aqui, ó, o bem-estar humano, o qual os planejamentos urbanos necessitam. Quem necessita, necessita de. Então, é de que aqui, tá bom, pessoal? Então, é umas pegadinhas aqui que eu vou falar para vocês, tá? Então, é só você olhar o verbo aqui e ir direto no assunto. Os erros que o governo se arrepende. Quem se arrepende de. Quem se arrepende de. Então, voltando à explicação, que eu já marquei a resposta aqui, quem se refere a, vai marcando aí também. Quem precisa, precisa de. Quem necessita, necessita de. E quem se arrepende de. E vai ter aqui o que aqui, ó, que vai tentar confundir você. A que os jornais se referem, tá, pessoal? Não tem segredo, né? Esse se refere a é muito importante. Eles regem a preposição a. Beleza, pessoal? Outra questão da Banca Ces Gran Rio, a reescritura na qual a regência do verbo destacada não está de acordo. Veja bem, ó, se você olhar para analisar, eu queria que você olhasse sem eu já marcar a resposta no caso. Ou tentasse fazer aí pelo seguinte, ó, eu vou direto no assunto com vocês. Lembra do verbo assistir, que eu falei que ele cai muito, ele vai estar na resposta, às vezes, da Banca Ces Gran Rio. O verbo assistir no sentido de assistir ao filme, né? Assistir ao jogo, né? Ou assistir, no caso de ver, presenciar, ele é verbo transitivo indireto, ele tem a preposição. Olha aqui, ó, assistir ao filme, assistir o intruso, está errado. No caso aqui, ó, é assistir ao intruso, tá? Ao intruso, não é o intruso aqui, é ao intruso. Assistiu ao intruso, montaram, ele assistiu, ele viu, ele presenciou. Então, essa é a resposta correta. Os demais verbos, pessoal, você dá uma olhada que está tudo correto aí, ó. Eles, na verdade, aí,
esses verbos espiavam, observavam e não tem precisão. Mas eu quero que você preste atenção na Cisgran Rio, que ele vai insistir nessa resposta aqui, assistir ao filme, no caso aqui. Beleza, pessoal? Assistir ao jogo, assistir de ver, presenciar. Essa é onde o bicho vai pegar aqui, vai estar a resposta. Pessoal, outro exercício aí da Banca Cisgran Rio, né? Novamente exercício de regência da Banca Cisgran Rio. Tenta visualizar, né? Geralmente aqui um amigo que gosta, né? Aí você visualiza esse tipo de informação. Vou até fazer um resumo para vocês aqui, para matar a questão, né? Não é que gosta, é de que gosta. Então ele vai trabalhar com vocês com o verbo na regência, mais aqui o pronome relativo, né? Então o amigo de que, quem gosta, gosta de, tá? Dispomos aqui, dispor no caso, é de que dispor, né? Quem dispõe, dispõe de, tá? Você já mata a questão também, tá? A passagem cuja informação está pendente terá de ser trocada. Tá correto, né? O cujo aqui, ó, no caso cuja, ele tem aqui dois substantivos aqui, né? A posse, no caso. Então, presta bem atenção em relação ao cujo aqui, no caso, que está correto, que tem o verbo ser aqui, que não vai pedir a preposição no caso aí, tá? Pessoal, veja bem, eu vou fazer um resumo desse item aqui para vocês, para a gente matar a questão correta. Quem gosta, gosta de, tá? Então, aqui tem o pronome relativo, aqui tem o verbo, quem gosta, gosta de, tá? Então, você tem que prestar atenção nesse sentido. Um amigo que gosta muito chegará de Lisboa hoje. É de que gosto, quem gosta, gosta de. Tá? Dispor, quem dispõe, dispõe de que dispomos. Já estou com o resumo aqui para vocês, para você matar. Tá? Essa informação aqui é a correta, eu já vou chegar nela aqui. O guia que simpatizamos. Quem simpatiza, vai no meu resumo lá, simpatiza com, tá? Olha lá, com o que simpatizamos. Tem um com aqui na frente, tá? Beleza, pessoal? O funcionário cujo nome não me lembro recuperou minha bagagem. Quem lembra lembra de, então é de cujo nome não me lembro, né? Então aqui no caso cujo ele vem entre dois substantivos aí, tá? Então, mas aí você lembra dessa questão aqui, ó. Quem lembra, lembra de, tá? Então é um resumo. Só que, por que a letra C no caso é a correta? Porque você tem o verbo ser aqui. Então a passagem cuja confirmação está pendente e terá de ser trocada. Está correto. E os outros estão errados. Quem gosta, gosta de. Lembra disso. Quem dispõe, dispõe de. Quem simpatiza, simpatiza com. E quem lembra, lembra de. Beleza, pessoal? Banca Cisgran Rio. Pessoal, regência nominal aqui. Eu vou dar um resumo para vocês aqui. Tá? Ó, tem o sensível, para a gente não perder muito tempo, a regência nominal aqui, né? Sensível a. Quem é sensível, é sensível a. Aí você vai, se for para a tua regência nominal todo, você vai colocar 100, 200, 300 aqui e não vai resolver na hora. Você tem que ir pela sua intuição também, tá? Ó, é ávido por, tá correto. Os pobres são ávidos por melhores condições. Agora, desejo do quê? Desejo de. Quem tem desejo, desejo de alguma coisa. Você pode colocar desejo de, não desejo com, né? Orgulho de, você pode colocar orgulho de também, não tem problema nenhum, mas não é orgulho em. Sensível para, não sensível a, tá? Quem é sensível a no caso aqui. Beleza, pessoal? Vários dejetos são inúteis para a reutilização. Aqui você pode colocar inúteis para a reutilização. Não precisa ser para com aqui, não é, no caso não tem nada a ver. Não esquece desse sensível a aqui, tá? Que é importante também. Beleza, pessoal? E ávido por, com certeza é a resposta da regência nominal. Pessoal, outro exercício para a gente matar aí, veja bem, é tudo que tem, a maioria do que eu estou passando para vocês é o que está no meu resumo, Banca Cisgran Rio. Beleza, pessoal? Vamos para o exercício aí. Na verdade, ó, eu fiz um resumo para vocês aqui, ó. A pobreza implica em muito sofrimento. Olha aqui, o verbo implicar, eu acabei de falar para vocês no resumo, volta no meu resumo lá, tá? Quem implica, implicar no sentido de acarretar e não precisa dessa preposição aqui. Isso aqui está errado, tá? No caso, não precisa da preposição. Implica muito sofrimento e acabou, tá? Os governantes devem assistir aos pobres, diminuindo o seu sofrimento. No sentido aqui de assistir, no sentido de ajudar, né? No sentido de ajudar é assistir
os pobres, no sentido de ajudar. É quando assistir no sentido de ver, presenciar, assistir ao filme, assistir ao jogo. Olha o resumão aqui, ó. Acabou, tá? Não tem segredo. Beleza, pessoal? Então, veja bem, é importante desejarmos ao fim da pobreza. É importante desejarmos quem deseja algo. O fim, tá? Tem só um ozinho aqui. Tem um resumo aqui. Vai no resumo, já era, tá? Aqui é aquilo que eu falei para vocês, do esquecer, lembrar que cai direto na Cis-Gran-Rio. A população não raro esquece dos, né? No caso aqui, você não tem o esqueci, você não tem o pronome aqui. Então não é dos, não raro esquece os menos favorecidos aqui, tá? Por quê? Porque você não tem, no caso aqui, é o pronome aqui, no caso. Você não tem o pronome e a preposição. Esqueci-me do ocorrido. Agora, se eu tivesse um se aqui no caso, ou um me no caso aqui, aí seria dos. Dá uma olhada nisso aqui, ó, que você mata a questão também. O que sobrou? Aquele que eu sempre falo que cai na banca Cis-Gran-Rio, né? Todos aspiram a uma vida mais injusta. Todos aspiram a uma vida mais injusta, no sentido de almejar, tá? Então, você mata a questão, lembra do aspirar, todos aspiram a uma vida mais injusta, uma vida justa, ou mais justa. No caso, a uma vida mais justa, tá, pessoal? No sentido de almejar aí, tem a preposição, beleza, pessoal? Tem a preposição, ó, aspirar no sentido de almejar, tem a preposição. Beleza, pessoal? Advogado, Cis-Gran-Rio, tal. Vamos ver exatamente. Ah, pessoal, dá uma olhada na questão aqui, ó. Olha a resposta primeiro aqui, ó. Olha a resposta. Ele vai falar um monte de coisa aqui e tal, mas ó, sinceramente, quem discorda, discorda de. Verbo discordar aí, tá? Discorda de, tá? Ó, do qual, discorda de. Matou a questão. Já era, pessoal. Voltando aqui, ó, tá? Ó, voltando aqui, dá uma estudada no resuminho de regência e seja feliz na prova, tá? Mesmo porque você não vai ter tempo de ficar se matando em estudar 1000 exercícios de regência. Aí você não vai passar no concurso nunca, porque eu falei para vocês. Você tem que ser inteligente nessa hora aí, tá? Estuda o resumo de regência aí, tá? Você viu que a maioria das questões da Cis-Gran-Rio, do Banco do Brasil ou de outras bancas, elas vão trabalhar com esses verbos aqui que são os mais importantes para concurso. Pessoal, é o seguinte, pronome relativo com relação à regência aqui, ó. Veja bem, vamos direto no assunto. Quem se refere a gente já viu isso, tá? Quem lembra, lembra de, ó, esse aqui está errado, esse aqui é se referir a, tá? Quem lembra, lembra de, não lembra com, tá? Ó, tá aqui no resumo aqui, tá, pessoal? Lembra de, tá? Quem se limita a, tá do ladinho ali, tá? E quem trata, trata de, tá? No caso aqui você pode usar o verbo tratar, quem trata, trata de, tá? E aqui no caso o último, e quem fala, fala de. Esse aqui está correto, tá? Esse item aqui está correto. O assessorista de quem se fala, quem fala, fala de. Estude isso aqui, ó, esse resuminho aí, tá? E agora vamos voltar para o slide 1 para novamente informar vocês. Passe para os seus amigos aí, para quem quer. Esse aqui é o resumo de regência, para você não perder muito tempo aí no concurso do Banco do Brasil, que você tem que estudar. Você tem muita informação para estudar. Você estuda o resumo de regência, verbal principalmente, que cai no concurso da Cis-Gran-Rio, do Banco do Brasil, e em outros concursos que virão, TJ e assim vai. Beleza, pessoal? Obrigado. Compartilhem o vídeo para a gente aí, de regência. E o pessoal que vai prestar o concurso, se inscreva no canal e dá o like para a gente, pessoal. Obrigadão. Valeu. É isso aí.